Sabe, Chico, você não imagina o quanto eu me sinto feliz falando dos processamentos dos alimentos. Ah, eu sei sim. Falar do que a gente gosta de fazer é muito legal e bem fácil, não é mesmo? Já que estamos nesse pique, vamos à aula de hoje, Chico. Vamos sim, Aninha. Hoje vamos ensinar a preparar o queijo Minas Frescal. Um queijo branco, conhecido pela sua massa crua, isso é, que não sofre aquecimento durante a sua fabricação, embora seja feito com leite pasteurizado. Esse queijo também não sofre o processo de cura ou maturação muito comum para os queijos. É um queijo bem popular em nosso país, ele é macio e de textura fechada. Geralmente tem forma cilíndrica e é vendido com peso variando em torno de 200 gramas até 3 quilos. Veja bem, o Chico falou de textura fechada. Precisamos distinguir os furos que podem surgir no produto final decorrentes do trabalho mecânico, que são desuniformes dos furinhos bem uniformes, que são sinais de contaminação por micro-organismos decorrentes da falta de higiene durante a sua elaboração e que afetam a nossa saúde e prejudicam o sabor e o aroma dos queijos. Prestem atenção, se o queijo Minas Frescal estiver bem furadinho e os furinhos forem bem iguaizinhos, não consuma este queijo. Antes de começarmos a ensinar a fazer o nosso queijo propriamente dito, vamos falar um pouco sobre o fermento. O fermento é uma cultura láctica selecionada que deve ser adicionada ao leite para a fabricação dos queijos. Para cada tipo de queijo, utilizamos um tipo de fermento. No caso do queijo Minas Frescal, é utilizado o fermento composto por bactérias Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris. Esses micro-organismos se multiplicam melhor na faixa de temperatura entre 30 e 37 graus centígrados. O custo do fermento é alto, por isso, em pequenas produções, recomenda-se realizar o processo que será descrito pelo Chico. Atenção, galera! A preparação do fermento requer todo o cuidado com a higiene, para evitar a contaminação por micro-organismos que possam contaminar os queijos e causar defeitos e alterar o sabor. Fala aí, Chico! Atenção, pessoal! Primeiro a gente precisa da cultura mãe, que é a cultura de estoque da qual será repicado e preparado o fermento a ser utilizado na produção. Para essa etapa, a gente precisa de uma geladeira, pequena quantidade de leite, fermento comercial, um frasco de vidro graduado com tampa e um termômetro próprio para uso em processamento de alimentos. Esse procedimento é conhecido como repicagem. Vamos a esse preparo. Primeiro, esterilize o frasco de vidro graduado com tampa em água fervente por 10 minutos. Segundo, trate a quantidade de leite que cabe no frasco a 90 graus centígrados em banho-maria por 30 minutos. Coloque esse leite no frasco. Terceiro, resfrie o leite até atingir a temperatura ambiente, coisa de 25 graus centígrados, que é ideal para o crescimento das bactérias lácticas. Quarto, acrescente o fermento comercial ao leite e feche o frasco e agite bem. Quinto, deixe o frasco em repouso por 15 horas à temperatura ambiente para o leite coagular. Sexto, conserve essa mistura na geladeira. Agora vamos ensinar como preparar o fermento que será utilizado no tanque de coagulação. A quantidade de fermento a ser preparada corresponde de 1% a 1,5% da quantidade de leite que vamos utilizar. Vamos utilizar como exemplo um tanque com 100 litros de leite. Primeiro, separe 1 litro de leite, pois 1% de 100 litros é 1 litro, e coloque em banho-maria a 90 graus centígrados por 30 minutos e depois resfrie até 25 graus centígrados. Segundo, pegue 2 colheres de sopa ou 10 ml da cultura mãe, ensinada pelo Chico, e misture ao litro de leite. Agite bem e deixe em repouso por 15 horas até 25 graus centígrados. Terceiro, separe 10 ml do leite coagulado e guarde na geladeira para uma futura repicagem. Esta quantidade de leite coagulado dá certinho para 100 litros de leite. Ah, gente, é uma observação muito importante. Para a manutenção e uso do fermento, separe semanalmente 5% da cultura mãe e faça nova repicagem. Observe sempre o fermento. Caso haja algum problema, como a demora por mais de 20 horas para que haja coagulação do leite ou alguma alteração da massa do queijo com soro na superfície, ou odores, sabores estranhos e bolhas de gás, elimine o fermento utilizado e prepare uma nova cultura mãe a partir do fermento comercial.
Ana, o que você acha de descrever agora as etapas de produção do queijo Minas Frescal? Vamos nessa! Como a gente já falou, partimos sempre do leite pasteurizado, seja a pasteurização lenta realizada em tanques a 65 graus centígrados por 30 minutos ou rápida em trocador de calor de placas a 72, 75 graus centígrados por 12 a 15 segundos. Nos dois casos, o leite precisa ser imediatamente resfriado até 34 graus centígrados. A pasteurização em trocador de calor de placas é mais utilizada para aquecer um grande volume de leite. A pasteurização é importante para eliminar micro-organismos que podem afetar a saúde dos consumidores. Como a pasteurização elimina também parte do cálcio solúvel do leite, é necessário acrescentar de 0,02 a 0,03% de cloreto de cálcio em relação à quantidade inicial de leite. Isto significa de 20 a 30 gramas de cloreto de cálcio para cada 100 litros de leite. A adição de cloreto de cálcio ajuda na coagulação e também dá elasticidade à massa de queijo. Mas atenção, coloque somente a quantidade que a Ana falou, pois se tiver cálcio demais, além de ficar mais caro, a massa de queijo ficará dura e amarga. O cloreto de cálcio deve ser totalmente diluído em água antes de ser adicionado ao leite. Já que temos agora o leite pasteurizado e com cloreto de cálcio, vamos adicionar de 1 a 1,5% de fermento em relação à quantidade de leite que estamos trabalhando. Podemos utilizar o fermento comercial ou o fermento que a gente ensinou a preparar no início desta aula. O fermento produz ácido lático que faz com que a acidez aumente, eliminando micro-organismos prejudiciais, melhora a consistência do coágulo e ajuda na retirada do soro. Mas atenção! Para grandes produções de queijo, é mais vantajoso e prático utilizar o fermento cultura DVS, que é a abreviação do termo em inglês que significa direto ao leite, por ser acrescentado diretamente ao leite, sem a necessidade de fazer todo o processo que nós ensinamos no início dessa aula. Tá todo mundo atento aqui, Chico? Vamos partir para a coagulação. A coagulação enzimática é realizada pela ação do coalho sobre a caseína, que é a proteína do leite, formando a massa do queijo, também conhecida como a coalhada. O coalho é formado por enzimas que são proteínas com propriedades específicas e deve ser adicionado depois do cloreto de cálcio e do fermento. A quantidade de coalho a ser adicionada é definida pelo fabricante do produto e deve ser rigorosamente seguida para que o queijo não fique amargo. O coalho deve ser diluído em água limpa fervida ou filtrada, antes de ser adicionado ao leite. A temperatura do leite deve estar entre 32 e 34 graus centígrados, que é a faixa ideal para a atuação do coalho. Acrescente o coalho pouco a pouco e sempre sob agitação, mas em um tempo máximo de 3 minutos. O leite deve ficar em repouso absoluto até o momento do corte. A coagulação do leite demora cerca de 45 minutos. É mais indicado fazer a coagulação em um tanque de aço inoxidável pela facilidade de limpeza e por ser um material que não passa sabores e odores para o queijo. A partir do momento que é identificado o final da coagulação pela cor verde amarelada do soro, fazemos o corte da coalhada para a retirada do soro. É muito importante determinar o ponto de corte correto, pois se realizamos o corte antes do ponto, quando o soro ainda está leitoso, perdemos caseína e gordura. Se realizarmos o corte depois do ponto, a massa ficará rígida e prejudicará a retirada do soro. O ponto de corte pode ser determinado também de duas maneiras simples. A primeira é com as costas da mão. Você pressiona a massa próxima à lateral do recipiente onde está o queijo. Se a massa se soltar facilmente da parede do recipiente, é porque está pronta para ser cortada. A segunda é com uma espátula ou uma faca. Você faz um corte na massa e aí você força a faca para cima de volta e se o corte formar uma fenda reta sem se despedaçar, a massa está no ponto certo para o corte. O corte é feito com uma lira, que são um conjunto de lâminas ou fios cortantes paralelos e com a mesma distância de separação entre eles. Para o corte, utilizamos uma lira vertical e uma horizontal. O corte é feito da seguinte maneira. Primeiro passamos a lira horizontal e depois a vertical para formar cubinhos de tamanho semelhante de 1,5 a 2 centímetros de aresta. Se não tivermos as liras, podemos utilizar facas para essa operação. O corte deve ser o mais homogêneo possível, pois se for irregular, reduzirá o rendimento e prejudicará a qualidade do queijo. Deixe os cubinhos descansarem por cerca de 5 minutos antes de iniciar a agitação. Vamos passar agora para a agitação e enfornagem.
Agite os cubinhos lentamente por cerca de 1 minuto e depois os deixe em repouso por 3 minutos. Repita esta operação várias vezes até que os cubinhos estejam mais consistentes do que no início da mexedura e que o soro esteja límpido e esverdeado. Esta etapa de agitação leva geralmente de 20 a 30 minutos. Outra característica é que, ao se aproximar do ponto, os grãos depositam-se no fundo do recipiente. Agora vamos colocar esses cubinhos nas formas plásticas redondas com fundo furado para escorrer o soro. O queijo Minas Frescal não necessita de dessorador para a retirada do soro, porque esse queijo possui alta umidade e o próprio peso da massa dentro da forma é suficiente para exercer uma pequena prensagem. É necessário virar os queijos. Faça 2 ou 3 viragens, tirando os queijos da forma e recolocando-os na posição inversa dentro das formas. A primeira viragem tem que ser feita 30 minutos após a enfornagem. Aproveite para dar o acabamento, retirando as saliências das quinas. Agora vamos para a salga. O sal garante o sabor, controla a umidade e ajuda na conservação do queijo. Na produção deste tipo de queijo, geralmente realizamos a salga seca, que é quando o sal é adicionado à superfície dos queijos já enfornados. Após 30 minutos, quando o queijo é virado, coloca-se sal no outro lado da massa. Outra forma de salga é aplicar sal após a retirada do soro. O queijo Minas Frescal precisa de uma embalagem protetora que pode ser um saco plástico selado. É comum haver o acúmulo de soro na embalagem devido à alta umidade desse queijo. Armazene e distribua os queijos sob refrigeração para aumentar a sua vida útil. E aí, cansou, Aninha? Que nada, eu tô pronta para outra. Então valeu, Ana. Tchau, pessoal!